amigos, alô você, tudo bem? Estamos dando início a mais uma mensagem SOS Verdade, Reinaldo de Almeida. Na semana passada, falamos sobre a passagem da história escrita por Nicolau Maquiavel, que viveu entre os anos de 1469 a 1527. Hoje, dia 4 de fevereiro, estaremos falando sobre o desemprego de mais de 800 mil empregadas domésticas. Foram demitidos e ficaram sem carteira assinada. A maioria das empregadas precisaram recorrer a bicos para sobreviverem como diaristas. O impacto da pandemia atingiu a todos, independentemente da classe social. Em 2018, cerca de 70% das empregadas domésticas trabalhavam sem carteira assinada. Mas, a meu ver, tinham o emprego garantido. Somente não tinham os seus direitos empregatícios, que foram conquistados a partir da nova lei. Entretanto, muitas ficaram desempregadas antes da pandemia. Com a pandemia, esse índice aumentou consideravelmente. Vejam esse vídeo ilustrativo a seguir. Mais de 800 mil empregadas domésticas foram demitidas e ficaram sem carteira assinada no Brasil durante esses 2 anos de pandemia. Hoje, a maioria vive de bicos. Do outro lado, os patrões também foram afetados pela queda na renda familiar e tiveram que cortar gastos. Muitos até continuam contratando os serviços das mesmas profissionais que demitiram, mas agora como diaristas. Maria de Lourdes trabalhava 3 vezes por semana para uma família com a carteira assinada. Assim que os patrões entraram em home office, ela perdeu o emprego. Ficou 1 ano completamente parada. Ela se inscreveu em uma agência e agora, de vez em quando, aparece algum serviço. O que vem, eu faço o que dá para fazer, pego um botijão de gás, ajudo meu esposo a pagar uma luz, né? E pago a internet. Fernanda também perdeu o emprego fixo quando a pandemia chegou. Trabalhava 1 ano e meio como mensalista na casa onde moravam 3 idosos. Como os gastos com o convênio de saúde da família aumentaram, Fernanda foi dispensada. Eu ia trabalhar de carro justamente para não me contaminar com o vírus, né? E ela até me ajudava no combustível. E aí, conforme a crise foi apertando, foi onde eu não consegui mais ir de carro e ela acabou me dispensando. Agora o jeito é se virar com as indicações de faxinas de uma agência. Fernanda e Maria de Lourdes são só 2 exemplos do impacto negativo da pandemia em um setor em que as mulheres são maioria. 826 mil empregadas domésticas foram demitidas nos 2 últimos anos. Uma queda de 13% no número de carteiras assinadas em relação ao período anterior. Para o presidente do Instituto Doméstica Legal, que fez o levantamento, o grande número de demissões está ligado principalmente a 2 fatores. Em 2020, primeiro foi o medo das famílias de que a funcionária levasse o coronavírus para dentro de casa. Depois veio a transferência do trabalho para o home office, principalmente para profissionais de classe média, os que mais contratam o serviço doméstico. Naquele casal, trabalhava o homem e a mulher fora. E tinha que ter alguém em casa cuidando, seja de uma criança ou de uma pessoa idosa. Então eles tinham que ter a empregada. E aí os 2 em casa, com o home office, eles partiram em demitir aquela empregada e contratar talvez uma diarista. Não é que as famílias deixaram de precisar desse tipo de prestação de serviço, mas a informalidade, que já era uma preocupação nessa área de trabalho, aumentou ainda mais. Em 2019, 71% das empregadas domésticas trabalhavam sem carteira assinada. No ano passado, esse índice superou os 75%. Ou seja, de cada 100 pessoas que trabalham limpando casas, 75 fazem isso informalmente. O que pode não ser vantajoso para nenhuma das partes. Para o empregador, o risco é de ser alvo de uma ação trabalhista no futuro, que geralmente custa caro. Para a empregada, o problema maior é a perda de direitos. Não tem fundo de garantia. Se amanhã ele é demitido, ele não tem seguro-desemprego, não tem férias, não tem 13º.
Então, eu digo que é uma economia que esse empregador faz, desculpe o termo, é uma economia burra, porque ele está se prejudicando e prejudicando uma colaboradora que é um trabalhador como outro qualquer. Para este cenário mudar, Mário Avelino indica 2 caminhos: a recuperação da economia e a implementação de medidas que estimulem a formalização do trabalho doméstico, como programas de refinanciamento e redução de impostos, que já existem para as empresas. O problema para Avelino é que há décadas o trabalho doméstico não é visto como gerador de emprego e renda. Como o trabalhador doméstico não gera lucro, então ele não dá lucro. É uma visão muito equivocada. A trabalhadora doméstica é uma trabalhadora como outro qualquer. Ela tem família, tem pai, tem mãe, tem filho e paga impostos. É com isso que a Maria de Lourdes e a Fernanda sonham: ter um dia a profissão reconhecida e a carteira assinada. Eu gostaria, assim, de ser pelo menos a carteira assinada, né? Então seria uma mensalista, né? Mas por enquanto eu ainda não consegui. Trabalhando assim como diarista, por conta, a gente não tem direito a nada, a gente não tem garantia nenhuma, direito nenhum. E aí complica um pouco. Quero lembrar também a você que está nos assistindo um pouquinho de nossa história do Brasil. Em 1964, houve a intervenção militar. Ok? Presta atenção. Intervenção militar. Por solicitação do nosso Congresso Nacional, conforme demonstra esse vídeo. Vejam só. No início da década de 1960, principalmente 63, 64, o Brasil vivia, o povo brasileiro vivenciava algo semelhante ao que os venezuelanos vivem e sofrem nos dias atuais. O Brasil foi transformado num verdadeiro inferno, num verdadeiro lamaçal por comunistas e bandidos que ocupavam as cadeiras do poder naquela época. João Goulart, comunista presidente, abandonou a cadeira de presidente da República, fugindo para o Rio Grande do Sul, se homiziando depois no Uruguai. No dia 1º de abril de 1964, o presidente do Senado Federal e do Congresso da época, senador Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência do Brasil, dando posse no dia 2, conforme a Constituição de 1946, ao deputado, presidente da Câmara dos Deputados, senhor Ranieri Mazzilli. Passaram-se alguns dias e o Congresso Nacional, os representantes do povo, através do voto, elegeram presidente do Brasil, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco, o qual tomou posse como presidente no dia 15 de abril daquele ano. Não houve golpe militar, e eu desafio qualquer comunista que seja a ler um livro de história escrito por pessoa séria, a provar a quem quer que seja que houve golpe ou ditadura militar. Posteriormente à posse de Humberto de Alencar Castelo Branco, nenhum presidente militar repetiu o mandato. Todos saíram depois de 4 anos no poder, escolhidos seus sucessores pelo Congresso Nacional, pelos representantes do povo da época, através do voto. Culminando em 1984, pela mão do general Figueiredo, presidente, a abertura política ou o retorno dos ladrões e bandidos que assolavam o Brasil e assolam até os dias atuais. Não houve ditadura militar, houve governo intervencionista militar constitucional, ok? E o maior mal que os militares fizeram na época foi de não ter emparedado e fuzilado sumariamente vagabundos e bandidos comunistas do tipo Zé Dirceu, José Genuíno, Dilma Rousseff,
o sequestrador Franklin Martins, Leonel Brizola, Fernando Henrique Cardoso, ok? Gilberto Gil e todo esse lixo que assola e aterroriza o povo brasileiro até os dias atuais. Os militares salvaram o Brasil em 1964 e nós haveremos de comemorar agora, no dia 29, data escolhida pelo Palácio do Planalto, para juntos com as Forças Armadas, com o povo de bem do Brasil, lembrar desse feito histórico, do resgate do Brasil e da derrocada dos comunistas. Fato repetido agora, através do voto sagrado do povo brasileiro e dos nossos atuais militares, comandados por Jair Bolsonaro, os quais estão impedindo de ver o Brasil transformado numa Venezuela, numa Cuba, ou numa qualquer ditadura sanguinária, comandada por esses bandidos que foram derrotados através do voto e derrocados do poder máximo da nação brasileira. Comemore e comemore muito. Diga aos seus filhos a verdadeira face da história. Não houve ditadura e não houve golpe militar. Houve um governo militar intervencionista, constitucional, por clamor do povo, por um chamamento do Congresso Nacional de 1964. Ok? Muito obrigado. Venha participar você também do nosso programa, dando sugestão para um tema que você gostaria que eu falasse. O programa de hoje foi sugerido por meu amigo Paulo Menezes, da cidade de Niterói. Basta se comunicar com a nossa produção de segunda a sexta-feira, das 13 horas às 18 horas, pelo telefone, código 21-2719-1801. Legal? Quero lembrar ainda que já estamos aceitando inscrições para a temporada 2022 da Escolinha de Futebol lá no bairro do Arsenal, hein? Para as crianças na faixa etária de 8 a 16 anos. Agora, os sábados, às 14 horas. Rua Mané de Souza, número 100, Arsenal, São Gonçalo, sob a coordenação do professor Júlio Alves. Legal? Até a semana que vem e um beijo no seu coração. Tchau!